dinheiro suficiente para suprir as necessidades de todos, mas não há dinheiro suficiente para suprir a ganância de poucos. Colabore com o Grupo Assistencial SOS Vida. Banco do Brasil, conta corrente 1587, meia, dígito 3, agência 0080, dígito 9. Participe! No programa de hoje abordaremos um tema bastante polêmico: distúrbios alimentares. Os especialistas alertam os jovens, especialmente as meninas, que são 90% dos casos. Nos Estados Unidos, de 3 a 4% das mulheres são bulímicas. É uma doença que, a princípio, ninguém nota. Mas também começa a ser comum entre o sexo masculino. A pessoa não emagrece drasticamente e, em geral, mantém o peso normal durante algum tempo. Na anorexia, a pessoa chega a passar dias sem comer, com perda de peso extrema e até risco de vida. A atriz Deborah Evelyn sofreu de anorexia por 3 anos, quando adolescente, chegando a pesar 36 quilos. Vamos apresentar nossos entrevistados de hoje. Dr. André Bezerra, endocrinologista, doutora Gabriela Rolls Carvalho, nutricionista, membro da Diretoria de Desenvolvimento Social do Grupo Assistencial SOS Vida. Doutora Cláudia Esperança, psicóloga com especialização em bioenergia e psicodrama, diretora de PPS, Programa de Prevenção à Saúde do Grupo Assistencial SOS Vida. Doutor André, quais são os transtornos alimentares? Os transtornos alimentares compreendem uma gama de doenças que envolve a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno do comer compulsivo. Essas três alterações podem se entrecruzar. Inclusive, na bulimia nervosa existe o transtorno do comer compulsivo, mas a característica da bulimia é que existe, depois da ingesta excessiva, uma ingesta calórica excessiva, até num espaço curto de tempo, a tentativa de eliminar aquele alimento que foi ingerido, seja por vômitos provocados, seja por uso de laxativos, diuréticos e outros métodos. Uhum. Quando a obesidade pode ser considerada como transtorno alimentar? O transtorno do comer compulsivo, ele leva à obesidade se não existir a tentativa de purgar, né? Então, a pessoa que tem o transtorno do comer compulsivo e não vomita, não provoca vômito, não tem alteração da imagem corporal comum, tanto para a bulimia como a anorexia, você vai ter o ganho de peso correspondente àquela ingesta excessiva e aí sim vai levar à obesidade. De que forma a anorexia pode levar à morte? Normalmente a anorexia leva à morte por inanição. Os dados de mortalidade de anorexia são um pouco distorcidos. Existem dados de até 20% a 30%, que é exagerado, mas o que se sabe é que a mortalidade por todas as causas em mulheres anoréticas é de 4,5%, que para jovens do sexo feminino é uma taxa de mortalidade muito alta. Ela leva à morte normalmente por inanição, distúrbios hidroeletrolíticos, ou seja, desidratação grave e alterações nos níveis principalmente de sódio e potássio. E esses distúrbios é porque, assim, eu já vi pessoas que se internam, aí começam a tomar soro e nem assim consegue. Já teve casos daquela, uma cantora dos Carpenters, sim, chega um né? ponto que a própria mucosa do estômago está muito a mucosa intestinal está muito atrofiada, não absorve muito mais. O próprio estômago está muito incapaz de receber uma quantidade de comida suficiente para repor e o distúrbio eletrolítico pode já estar estabelecido e que a gente tenta repor por método parenteral, ou seja, por infusão venosa, mas às vezes não é possível isso. E esses distúrbios, eles podem ter causas genéticas, hormonais, ou só de origem emocional? Existe sempre essa dúvida se a origem emocional, ou seja,
Está se discutindo muito hoje em dia, né, o ambiente em que se exige uma magreza irreal, né, principalmente as profissões que exigem uma magreza irreal, estariam por trás da anorexia e da bulimia. Na realidade, são doenças que são descritas desde o século XVII. Ou seja, existem casos de anorexia descritos, aliás, desde a Idade Média, passando pelo século XVII, final do século XIX, início do século XX. O que se sabe é que existe uma correlação genética importante, né? Uma causa, uma base de neurotransmissão, principalmente pelos neurotransmissores, pela conectividade do estômago com os centros reguladores do apetite no cérebro, com diversos neurotransmissores, principalmente a GH-relina, né, a grelina, que é um hormônio secretado pelo estômago que modula a ingestão de comida, e a serotonina, cujos níveis estão bem alterados no cérebro de pacientes com bulimia e anorexia. Existe uma ligação genética familiar conhecida, ou seja, existe uma parte genética, existe uma parte ambiental, né? E existe a parte bioquímica, neurológica, e, claro, pode ser deflagrado por um problema emocional, isso é muito comum. Inclusive, existe a correlação forte com o transtorno obsessivo-compulsivo. E alguns autores acreditam que o transtorno obsessivo-compulsivo na mulher aparece como vamos dizer, essa distorção da imagem corporal com uma extrema exigência de peso irreal, e no homem como transtorno obsessivo-compulsivo clássico, né? É claro que ambos os sexos podem apresentar as diversas formas de um e de outro. Perfeito. No início da bulimia, os vômitos são induzidos e depois são espontâneos. Como isso acontece? Leva muito tempo para esse vômito ser espontâneo, mas gera-se um reflexo, né? A paciente, e até pelo mesmo motivo da diminuição do volume gástrico, a própria irritação de toda a estrutura, né? Dos sinais clínicos da bulimia é a corrosão das estruturas orais, dos dentes, da língua, da laringe, pelo ácido do estômago. Então isso gera um aumento da excitabilidade dessa área, e aí a passagem do bolo alimentar, tudo isso pode provocar, sem contar que o cérebro mesmo, já depois de um tempo, já ativa esses mecanismos, né? Depois de longo tempo com vômitos provocados. Doutor André, quais os efeitos físicos destes distúrbios? Bom, alguns eu já descrevi, são principalmente desidratação. E no caso da bulimia, esses distúrbios eletrolíticos são mais acentuados por causa do uso de laxativos, diuréticos e dos vômitos. Os indivíduos perdem sódio, potássio, perdem o que a gente chama de valências ácidas, né, levando a uma alteração do pH sanguíneo, né, a alcalose, ou seja, o sangue vai tendendo a ficar alcalino. E a longo prazo, que eu acho que a gente ainda vai ver muito isso, o principal que eu posso dizer é a osteoporose secundária à diminuição acentuada da síntese de hormônios femininos, né? A osteoporose, sem contar a baixa ingesta de cálcio e proteínas. Então, a diminuição acentuada dos níveis de hormônios femininos levam essas pacientes à amenorreia, ou seja, elas param de menstruar e ficam com níveis praticamente de mulheres na pré-puberdade, de crianças, em termos dos hormônios que estimulam o ovário a funcionar, e isso vai ter consequência. Imagina uma menina que está saindo da sua adolescência, que é a época em que se forma o pico de massa óssea, né? O pico que a gente ganha nessa fase, a gente não recupera depois. E nessa fase, ela está perdendo osso, está sem hormônio feminino e está sem ingesta proteica e de cálcio suficiente para manter um pico de massa óssea. Mas é seríssimo, então, né? Claro, sem dúvida. Mas tem umas doenças que levam à perda de peso, de apetite, né, sem ser anorexia. Como é que a gente pode distinguir? Normalmente, a anorexia, existe como já foi dito, uma distorção da imagem corporal. Normalmente, quem leva a paciente, vamos falar até a paciente, que 95% das pacientes são do sexo feminino, quem leva a paciente ao consultório é um familiar, é a mãe, é o pai, preocupados com aquilo, mas a paciente normalmente acha que não há nenhum problema com ela. Né? A gente tem que, durante a entrevista, comentar por que ela não come determinados alimentos. Inclusive, isso é muito importante, ela vai falar depois, no diagnóstico diferencial. Às vezes, essa coisa do não comer pode ser, ao invés de ser anorexia nervosa, uma psicose esquizofrênica, que ela ouve vozes que a mandam comer. Então, isso é importante. A outra coisa é sobre a menstruação. Isso é um dado muito importante.
né? Quando o emagrecimento rápido pode provocar a amenorreia. Agora, classicamente, a menina que está com seu índice de massa corporal baixo, ou seja, com índice de massa corporal compatível com subnutrição, que está em amenorreia e que não vê isso como um problema, isso certamente a gente pode chegar a um diagnóstico de anorexia. E a anorexia, ela sempre vem com a bulimia ou pode vir só a anorexia? Não, nem ou sempre. só Inclusive, durante a avaliação da bulimia, a gente tem que avaliar até que ponto os episódios de purgação, né, de eliminação dos excessos calóricos são ligados a excesso da ingesta, ao episódio que a gente chama de binge eating, né, porque que é o transtorno do comer compulsivo, então fica mais fácil falar do binge eating, ou se veio depois de um episódio prolongado de anorexia, né, em que depois de muito tempo sem se alimentar, então isso vale a pena fazer essa. Até porque, em alguns casos, a próprio medicamento que vai ser usado, havendo anorexia prolongada, os medicamentos mais utilizados, que são os antidepressivos da classe dos inibidores da recaptação de serotonina, não têm um bom efeito porque a pessoa não está ingerindo o triptofano, que é o precursor da serotonina. Então, não tem o que inibir a recaptação se não está sendo formado. Então, é importante a gente fazer essa diferença. Falando da nossa área, da psicologia, você costuma indicar o paciente a continuação do tratamento com o psicólogo? Sempre é indicado psicoterapia. O tratamento até para detectar essas outras alterações, detectar a presença do transtorno obsessivo compulsivo, e a psicoterapia, principalmente cognitivo-comportamental, é muito importante, associada ou não ao medicamento. Como eu falei, o medicamento, no caso de anorexia, ele tem um efeito limitado justamente porque a paciente não tem serotonina para ter a sua recaptação inibida, no caso pelo neurônio aferente. Então, na anorexia, a psicoterapia é fundamental. Né? A gente ainda não tem uma medicação eficaz, a não ser, como a Elisa citou, o atendimento heróico quando a paciente está à morte. Fora isso, o tratamento com assistência psicológica é fundamental. Qual a fase de idade em que acontece mais estes casos? Normalmente isso ocorre logo após a puberdade, apesar de já ter sido relatado em crianças, e até o final da terceira década, né? Então, eu diria aí que entre os 15 aos 25 a 30 anos é normal. Principalmente entre os 15 e 20 anos é a fase que isso ocorre com muito mais frequência. Qual é a orientação nutricional que você dá para cada tipo de transtorno? Pois cada transtorno ele tem que ter uma diferenciação muito específica. E nós profissionais, nós temos que nos preocupar muito em perceber realmente, porque, por exemplo, a anorexia e a bulimia, elas podem acabar se confundindo. Então, nós temos que fazer um questionamento com o paciente mesmo bem claro, deixar bem claro qual é o problema, o diagnóstico, para poder fazer o tratamento nutricional. E a base principal do tratamento nutricional é ganhar a confiança do paciente. Eles têm que acreditar no nosso trabalho e saber que o alimento, na verdade, o que ele está ingerindo, não vai matar ele. E que aquilo, na verdade, ele ingerir o alimento é necessário, ele tem que perceber isso, aprender e perceber, principalmente, confiar no nosso trabalho de que a melhor forma de perder peso é se alimentando. E assim, você tem dificuldade assim, mais com o anoréxico, com o bulímico ou com o obeso? Quer dizer, com o obeso deve ser fácil, né? Você convencer. É difícil você convencer a comer determinados alimentos e não outros, né? Não, com Seria certeza. uma coisa assim, porque a compulsão a pessoa quer e é muito mais difícil, Com né? certeza. Mas tem uma diferenciação entre a bulimia e a anorexia no sentido de alimentar mesmo, de proteína, das coisas que o doutor André estava falando. Como é que você dirige isso? Não tem muita diferença.